Oi pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Suzana. Eu vou falar sobre um assunto que tem acontecido bastante nos últimos tempos nas autoestradas aqui do Japão, que se chama Aori Unten. Aori Unten é como se fosse uma perseguição, é uma espécie de bullying que uma pessoa faz com a outra quando está na autoestrada. Então já aconteceu inclusive alguns casos fatais, sabe? Aonde a pessoa entrou na autoestrada, não sei porquê, ela ficou irritada com a pessoa que estava na frente dela, ela corre, coloca o carro na frente da outra e freia. E um desses casos fez com que essa família, ficasse com medo e parasse o carro. E nisso que parou o carro, isso na autoestrada, um monte de carro passando numa velocidade enorme. E eles tiveram que parar. Nisso, o casal, desceu do carro para falar com esse cidadão e acabou que eles foram atropelados e isso, as filhas estavam no carro, um horror. Então esse foi o caso mais grave que teve nos últimos tempos sobre essa questão do Aori Unten. Gente, então o acidente que eu estava falando aqui no vídeo é sobre esse daqui. Ele aconteceu em 2017, era uma família, 4 pessoas, eu acho que eram 4 pessoas que estavam aqui nesse automóvel e eles tinham parado num desses estacionamentos que tem na autoestrada e quando eles estavam saindo, a filha, que sobreviveu, não soube dizer por que a pessoa começou a perseguir, mas acha que deve ter acontecido alguma coisa no estacionamento. E ele começou a perseguir. Então a família estava já entrando na autoestrada quando percebeu que o carro de trás estava perseguindo. E aqui tem contando todos os detalhes na matéria, E o acidente se deu dessa forma, ó. Esse daqui é o carro do culpado, ele trancou aqui a passagem e veio um outro caminhão atrás, Como ele freou bruscamente, então acabou batendo. E o casal morreu. Então, gente, conforme eu mostrei para vocês, a lei de trânsito nesse sentido vai ficar mais rigorosa a partir, entrou já em vigor desde julho desse ano. E tudo isso desencadeou depois desse acidente de 2017, que foi o que eu falei ainda há pouco, onde a mãe e o pai morreram, da família, e as filhas ficaram feridas. E é uma lei que já existia e ela foi revisada e ela define que um crime nas estradas ou autoestradas é definido como direção obstrutiva, que inclui o uso de buzina, freadas bruscas e com o objetivo de dificultar a condução de outros veículos, ou seja, muito perigoso, Então as autoridades policiais poderão revogar imediatamente a carteira de motorista por uma infração de trânsito do gênero e as punições serão de até 3 anos de prisão ou multa de até 500 mil ienes. Então é isso, gente. E tudo isso por conta do acidente. Aqui tá falando sobre o acidente, que chamou a atenção do Japão e realmente chamou bastante a atenção. Eu fiquei muito assustada quando eu vi. E olha, aconteceu em Kanagawa. E enquanto estava parado, o carro foi atingido por trás por um caminhão, que foi o que eu mostrei para vocês na matéria anterior, Então é isso. Muitas vezes, não só na autoestrada, mas em Tóquio e em várias cidades, o cidadão fica com raiva do outro e começa a perseguir pela cidade. Então, hoje em dia, todo mundo está usando bastante câmera no carro para, se acontecer alguma coisa, ter uma prova de que você talvez não tenha sido culpado pelo acidente, E graças a essas câmeras, ou até mesmo pelo celular, que agora todo mundo tem, fácil como filmar, e tem aparecido... Pegue a saída à esquerda. E tem aparecido bastante na mídia sobre esse assunto. Então, a gente nunca sabe quando vai ter um louco, Porque isso daí é uma questão de falta de empatia com o outro, Se irrita por besteira.
Então, durante esse tempo todo que a gente dirige, no caso o marido dirige aqui no Japão, graças a Deus a gente nunca pegou esses louquinhos que ficam perseguindo, né? Mas que dá medo, já pensou? Se o cara vem e começa a te perseguir, eles perseguem, eles buzinam. Aqui no Japão as pessoas quase não buzinam, tá? E a pessoa começa a buzinar, então ela passa na sua frente, freia com tudo e às vezes desce do carro e bate no vidro do carro, sabe? Já tiveram várias cenas dessas, algumas pessoas foram presas. Mantenha-se à esquerda na bifurcação. E por conta desse Aori Unten, foi criada uma lei para proteção, né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, o ideal é entrar logo em contato com a polícia. Só que teve um caso interessante que eu fiquei, como? Que foi 3 jovens estavam no carro, sofreram esse tipo de perseguição na cidade e eles conseguiram se desvencilhar dessa pessoa e foram embora. No dia seguinte entrou em contato com a polícia para dar queixa, né? E a polícia não aceitou a queixa dele, porque a polícia só aceitaria se ele ligasse, tá acontecendo o fato e liga. Mas se você tá dirigindo, como é que você vai ligar, né? Tudo bem, tá com outras pessoas até dá, mas é só nessa situação. Ai, gente, é complicado. Então é isso, é só sobre esse assunto do trânsito, para quem tá aqui no Japão, para tomar cuidado, né, na hora de dirigir, para quem tá no Brasil, em relação à curiosidade sobre as coisas não tão legais aqui do Japão. E agora eu vou deixar vocês com algumas paisagens lindas e mostrando que, pelo menos aqui onde a gente tá, não tem Aori Unten. Tchau, tchau!